Deus está em silêncio porque sua vida está prestes a mudar. Talvez o que mais esteja machucando você hoje não seja apenas a luta. Talvez seja o silêncio. Você ora, pede direção, tenta continuar firme, mas parece que Deus não responde. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica entender o que está acontecendo dentro da sua vida. A mente começa a criar perguntas que cansam a alma. Será que Deus esqueceu de mim? Será que minhas orações ainda estão sendo ouvidas? Muitas pessoas confundem silêncio com abandono. Mas em vários momentos da Bíblia, Deus trabalhou no invisível antes de transformar completamente a vida de alguém. O céu parecia quieto, mas o propósito já estava sendo preparado. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Enquanto sua mente acha que nada mudou, Deus pode estar organizando detalhes que você ainda não consegue enxergar. Hoje você vai entender por que certos silêncios acontecem antes de grandes mudanças espirituais. Vai perceber que nem toda demora significa rejeição. E principalmente, vai descobrir que algumas das maiores transformações da vida começam exatamente na fase em que Deus parece mais silencioso. O silêncio de Deus muitas vezes é o começo de uma transformação interior. Muita gente pede para Deus mudar rapidamente as circunstâncias da vida. Mas existem momentos em que o céu começa transformando primeiro aquilo que está dentro da pessoa. E é por isso que o silêncio pode ser tão desconfortável, porque ele faz a alma parar, refletir e perceber coisas que antes estavam escondidas pela correria, pelas distrações e pelo barulho emocional da vida. Enquanto tudo acontece rápido, quase ninguém percebe o que realmente existe dentro do próprio coração. Mas quando Deus permite períodos de silêncio, medos, inseguranças e feridas emocionais começam a aparecer. E embora isso doa, também faz parte de um processo espiritual importante. Porque Deus não quer apenas mudar situações externas. Ele quer fortalecer a mente, amadurecer a fé e curar áreas profundas da alma. Talvez você esteja sofrendo porque esperava respostas imediatas, sem perceber que Deus começou primeiro uma transformação dentro de você. Porque existem fases em que o silêncio não significa a ausência de Deus. Significa apenas que Ele está trabalhando em lugares que ninguém consegue enxergar ainda. Existem fases em que Deus remove o barulho caor para você ouvir a própria alha. Muita gente vive ocupada demais para perceber o que realmente está sentindo. A rotina, as preocupações e as distrações acabam abafando dores, medos e vazios emocionais que continuam crescendo silenciosamente. E em alguns momentos, Deus permite fases mais silenciosas justamente para que a pessoa consiga enxergar aquilo que estava ignorando dentro dela mesma. O silêncio incomoda porque ele revela coisas que o barulho escondia. Pensamentos confusos, cansaço emocional, feridas antigas e até áreas da fé que estavam enfraquecidas começam a aparecer. E embora isso pareça pesado, também pode ser um sinal de que Deus está trazendo à superfície aquilo que precisa ser tratado antes da próxima fase da vida. Talvez você esteja tentando fugir desse silêncio porque ele obriga você a encarar partes da sua alma que nunca quis enfrentar. Mas existem transformações espirituais que só começam quando a pessoa para de se distrair de si mesma e permite que Deus mostre o que realmente precisa mudar dentro dela. O silêncio de Deus também testa o que realmente controla sua fé. É fácil confiar em Deus quando tudo está acontecendo da maneira que a pessoa deseja. Quando as portas se abrem rápido, quando as respostas chegam e quando a vida parece caminhar bem. Mas o silêncio revela algo mais profundo. Ele mostra se a fé da pessoa está firmada apenas nas respostas imediatas ou na presença de Deus, mesmo quando nada parece acontecer.
Muita gente começa a enfraquecer espiritualmente porque construiu uma fé baseada apenas em resultados visíveis. E quando o céu fica silencioso, a mente entra em conflito, o coração se cansa e surgem pensamentos de desânimo. Só que existem fases em que Deus permite o silêncio justamente para fortalecer uma confiança mais madura e mais profunda. Talvez hoje você esteja vivendo um período em que não consegue entender o que Deus está fazendo. Mas isso não significa que Ele deixou de cuidar da sua vida. Porque algumas das maiores transformações espirituais acontecem quando a pessoa aprende a continuar confiando mesmo, sem enxergar respostas imediatas. Algumas mudanças começam no invisível antes de aparecerem no visível. Muita gente acha que Deus só está agindo quando consegue enxergar mudanças acontecendo rapidamente. Mas grande parte daquilo que o céu faz começa no invisível. Antes de abrir portas, Deus trabalha pensamentos. Antes de mudar caminhos, Ele transforma o coração. E antes de algumas respostas aparecerem, existe uma preparação silenciosa acontecendo. O problema é que a ansiedade faz a pessoa querer provas imediatas de que algo está mudando. E quando isso não acontece, ela pensa que Deus está parado. Só que nem tudo aquilo que é importante cresce rapidamente diante dos olhos humanos. Algumas transformações espirituais precisam acontecer em silêncio para criar raízes profundas dentro da alma. Talvez você esteja olhando apenas para aquilo que ainda não mudou externamente. Mas enquanto o céu parece silencioso, Deus pode estar alinhando detalhes, fortalecendo sua fé e preparando algo que fará sentido mais adiante. Porque existem milagres que começam muito antes de a pessoa perceber que eles já estão acontecendo. O silêncio de Deus muitas vezes acontece antes a nova direção. Existem momentos em que Deus silencia certas respostas porque está preparando uma mudança de direção na vida da pessoa. E enquanto ela insiste em permanecer no mesmo lugar emocional, espiritual ou até pessoal, o céu começa a desacelerar algumas coisas para impedir que ela continue caminhando para lugares que não fazem mais parte do propósito. Muita gente sofre porque tenta manter fases, pessoas e caminhos que Deus já está tentando encerrar silenciosamente. E quanto mais resiste, mais cansada emocionalmente fica. Porque existem portas que não se fecham para destruir alguém. Algumas se fecham para impedir que a pessoa continue presa em ambientes que estavam afastando ela da paz e da vontade de Deus. Talvez esse silêncio esteja acontecendo porque Deus está preparando você para uma nova fase que ainda não consegue enxergar completamente. E antes de revelar certos caminhos, Ele primeiro faz a alma entender que não pode continuar vivendo da mesma maneira que antes. Existem silêncios que servem para curar o que o barulho escondia. Enquanto a vida está cheia de distrações, muitas pessoas conseguem fugir das próprias dores emocionais. Elas ocupam a mente o tempo inteiro para não pensar no vazio, no medo ou nas feridas que carregam dentro delas. Mas quando Deus permite fases mais silenciosas, aquilo que estava escondido começa a aparecer com força. É nesse momento que a pessoa percebe o quanto sua alma estava cansada, o quanto certas dores ainda não tinham sido curadas e o quanto existiam emoções sufocadas dentro dela. E embora isso pareça desconfortável, também pode ser o começo de uma restauração espiritual profunda. Porque Deus não revela feridas para humilhar alguém. Ele revela para tratar. Talvez você esteja tentando fugir desse processo porque dói encarar certas verdades internas. Mas existem curas emocionais que só começam quando a pessoa para de esconder aquilo que sente e permite que Deus alcance áreas da alma que ficaram feridas durante anos. O silêncio de Deus também ensina você a parar de depender da aprovação humana. Muita gente vive emocionalmente presa à necessidade de ser aceita, reconhecida e valorizada pelas pessoas. E sem perceber,
começa a depender mais da opinião humana do que da direção de Deus. Só que existem fases em que o céu permite silêncio, afastamentos e mudanças justamente para ensinar a alma a parar de buscar validação em lugares errados. Quando certas vozes se afastam, a pessoa começa a perceber o quanto sua paz dependia da presença, da atenção ou da aprovação dos outros. E embora isso machuque no começo, também revela algo importante. Existem relacionamentos, ambientes e expectativas humanas que estavam controlando emoções que deveriam estar firmadas em Deus. Talvez esse silêncio esteja ensinando você a encontrar segurança espiritual sem depender tanto do reconhecimento das pessoas. Porque existem mudanças profundas que começam quando alguém aprende a ouvir mais a voz de Deus do que o barulho das opiniões ao redor. Existem fases em que e Deus parece distante para você descobrir o quanto precisa dele. Enquanto tudo está funcionando bem, muita gente acredita que consegue controlar a própria vida sozinha. A pessoa mantém a rotina, resolve problemas e continua caminhando sem perceber o quanto se afastou espiritualmente. Mas existem fases em que Deus permite um vazio, um silêncio e um cansaço emocional, justamente para fazer a alma entender o quanto precisa da presença dele. É nesses momentos que a pessoa percebe que dinheiro, distrações, relacionamentos e conquistas não conseguem preencher certos vazios internos. Porque existem dores que apenas Deus consegue alcançar. E quanto mais a alma tenta substituir isso por coisas externas, mais cansada emocionalmente ela se torna. Talvez você esteja vivendo um período em que nada parece trazer paz verdadeira. Mas isso também pode ser um chamado espiritual, porque existem silêncios que surgem não para afastar alguém de Deus, mas para aproximar essa pessoa daquilo que realmente sustenta a alma dela. O silêncio de Deus muda a forma como você enxerga a vida. Existem fases em que Deus desacelera tudo porque a pessoa estava vivendo rápido demais para perceber o que realmente importava. Correndo atrás de preocupações, distrações e expectativas humanas, ela acaba esquecendo da própria alma. E é no silêncio que muita coisa começa a perder o valor, enquanto outras passam a fazer sentido de verdade. Muitas pessoas só aprendem a valorizar paz, presença de Deus e equilíbrio emocional depois que enfrentam períodos difíceis. Porque o silêncio muda prioridades. Ele faz a pessoa perceber que algumas coisas pelas quais lutava tanto nunca conseguiram preencher o vazio que existia dentro dela. Talvez hoje você esteja enxergando apenas o desconforto dessa fase. Mas Deus pode estar usando exatamente esse silêncio para transformar sua visão espiritual, amadurecer seus pensamentos e mostrar que existem coisas muito maiores do que aquilo que antes ocupava completamente sua mente. Existem silêncios que preparam você para suportar o que o pediu a Deus. Muita gente pede mudanças grandes para Deus, mas não percebe que algumas respostas exigem preparo emocional, espiritual e mental. Porque certas bênçãos podem destruir alguém que ainda não aprendeu a lidar com pressão, responsabilidade e maturidade espiritual. E é por isso que alguns processos parecem tão demorados. O silêncio muitas vezes fortalece áreas internas que a pessoa ainda não desenvolveu. Ele ensina paciência, equilíbrio, dependência de Deus e controle emocional. Enquanto tudo parece parado, o céu está formando uma estrutura espiritual que será necessária para sustentar aquilo que virá depois. Talvez você esteja frustrado porque esperava respostas rápidas. Mas Deus conhece o peso daquilo que está preparando para a sua vida. E algumas demoras existem não para punir você, mas para impedir que algo importante chegue antes de sua alma, estar pronta para viver essa nova fase sem se perder no caminho. O silêncio de Deus revela quem vocês torno longe das distrações. Enquanto a vida está cheia de movimento,
Muitas pessoas conseguem esconder de si mesmas aquilo que realmente está acontecendo dentro delas. A correria ocupa a mente, as distrações abafam emoções e o barulho impede reflexões profundas. Mas quando Deus permite silêncio, a alma começa a enxergar quem realmente se tornou nos últimos anos. É nesse momento que aparecem pensamentos que estavam escondidos, feridas emocionais mal resolvidas e até hábitos espirituais enfraquecidos. E embora isso seja desconfortável, também é necessário, porque Deus não quer apenas melhorar circunstâncias externas. Ele quer restaurar o interior da pessoa para que ela volte a viver com paz, propósito e direção espiritual. Talvez hoje você esteja enfrentando um silêncio que está fazendo você repensar toda a sua vida. E isso não significa que Deus abandonou você. Pode significar apenas que chegou a hora de reconstruir partes da sua alma que ficaram esquecidas enquanto você tentava apenas sobreviver aos dias. Existem momentos em que o Deus silencia para você parar de correr atrás do que nunca do dia que é. Muita gente sofre porque insiste em portas que Deus nunca quis abrir. Corre atrás de pessoas, oportunidades e caminhos que parecem certos emocionalmente, mas que estão afastando a alma da paz verdadeira. E em alguns momentos, Deus permite silêncio justamente para impedir que a pessoa continue se destruindo tentando forçar aquilo que não faz parte do propósito dela. O problema é que a ansiedade faz a pessoa interpretar qualquer demora como rejeição. Então ela tenta acelerar processos, controlar situações e insistir em coisas que o céu já está tentando encerrar silenciosamente. E quanto mais força algo que não vem de Deus, mais cansada emocionalmente ela fica. Talvez esse silêncio esteja protegendo você de caminhos que pareceriam bons agora, mas machucariam sua vida mais adiante. Porque existem respostas que Deus não libera imediatamente, não por falta de amor, mas porque Ele consegue enxergar aquilo que sua emoção ainda não consegue compreender. O silêncio de Deus ensina você a ouvir coisas que o antes ignorava. Quando tudo está barulhento emocionalmente, a pessoa quase nunca consegue perceber aquilo que realmente está acontecendo dentro dela. As preocupações, os medos e a correria ocupam tanto espaço que a alma perde a sensibilidade espiritual. E é por isso que existem fases em que Deus permite silêncio. Porque algumas verdades só conseguem ser ouvidas quando o coração desacelera. É nesse silêncio que muita gente começa a perceber comportamentos que estavam destruindo sua paz sem perceber. Mágoas guardadas, dependências emocionais, excesso de ansiedade, afastamento espiritual e pensamentos negativos começam a ficar mais visíveis. E embora isso incomode, também pode ser o início de uma transformação profunda. Talvez você esteja tentando fugir desse processo porque não quer encarar certas dores internas. Mas existem respostas que Deus só libera quando a pessoa aprende primeiro a ouvir aquilo que sua alma estava tentando dizer há muito tempo em silêncio. Existem fases em que Deus está trabalhando mais do que você imagina. O fato de você não conseguir enxergar movimento não significa que Deus parou de agir. Muitas vezes o céu está organizando detalhes invisíveis enquanto a pessoa acredita que tudo continua igual. E esse é um dos maiores desafios da fé. Continuar confiando mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver mudanças acontecendo. A Bíblia mostra vários momentos em que Deus parecia silencioso enquanto preparava transformações enormes. José estava no processo antes do governo. Davi estava escondido antes do trono. E muitos milagres começaram no invisível antes de aparecerem no visível. Porque Deus trabalha em tempos diferentes da ansiedade humana. Talvez hoje sua mente esteja cansada porque esperava respostas mais rápidas. Mas existem coisas sendo alinhadas no invisível que ainda não fazem sentido para você agora.
E o silêncio de hoje pode estar preparando uma mudança que sua alma ainda não consegue imaginar completamente. O silêncio de Deus pode ser um chamado para voltar a essa essência. Existem pessoas que passaram tanto tempo tentando sobreviver emocionalmente que acabaram se afastando daquilo que realmente alimentava a alma delas. A correria da vida, os problemas e as preocupações fizeram a fé se tornar automática, sem profundidade, sem intimidade e sem paz verdadeira. E às vezes Deus permite silêncio justamente para trazer a pessoa de volta à essência. Quando o coração para de encontrar satisfação nas distrações, ele começa a perceber o quanto precisa novamente da presença de Deus. Não apenas para resolver problemas, mas para voltar a sentir direção, equilíbrio e descanso espiritual. Porque existem vazios que nenhuma conquista humana consegue preencher completamente. Talvez esse silêncio esteja mostrando que sua alma não precisa apenas de respostas rápidas. Talvez ela precise voltar a ter intimidade com Deus de verdade. E muitas das maiores mudanças da vida começam exatamente quando alguém deixa de buscar apenas soluções e começa novamente a buscar a presença do Senhor acima de tudo. Existem silêncio preparam voque para uma verso mais forte DS exigências mesmo. Muitas pessoas pedem para Deus mudar suas vidas sem perceber que algumas mudanças exigem uma nova mentalidade, uma fé mais madura e um coração mais forte. Porque se certas respostas chegassem cedo demais, talvez a própria pessoa não teria estrutura emocional para sustentar aquilo que tanto pediu em oração. É durante o silêncio que Deus muitas vezes fortalece áreas invisíveis da alma. A pessoa aprende a controlar a ansiedade, amadurece emocionalmente, desenvolve mais dependência espiritual e começa a enxergar a vida com mais profundidade. E embora isso seja cansativo às vezes, também faz parte da preparação para aquilo que está vindo depois. Talvez hoje você esteja olhando apenas para a dor dessa fase, mas no futuro pode perceber que esse silêncio também estava formando uma versão sua mais forte, mais consciente espiritualmente e mais preparada para viver mudanças que antes teriam destruído emocionalmente você. Algumas das maiores mudanças da vida começam em fases de silêncio. A maioria das pessoas acredita que Deus está agindo apenas quando tudo está acontecendo rapidamente. Mas muitas das maiores transformações espirituais começam justamente em períodos silenciosos, quando a pessoa acha que nada está mudando. Porque antes de algumas respostas aparecerem no visível, Deus já começou a trabalhar profundamente no invisível. O silêncio amadurece a fé, fortalece a mente e aproxima a alma da presença de Deus de uma maneira que o conforto raramente consegue fazer. E embora essa fase pareça confusa agora, ela pode estar preparando você para enxergar a vida de uma forma completamente diferente daqui para frente. Talvez hoje você ainda não consiga entender o motivo de tanto silêncio, mas não permita que isso faça você desistir, porque Deus não abandonou sua história. E algumas das maiores mudanças da sua vida podem estar começando exatamente agora, enquanto o céu parece silencioso diante dos seus olhos. Se essa mensagem falou com você, não ignore aquilo que Deus tocou dentro do seu coração hoje. Talvez o silêncio que você está vivendo não seja abandono, mas preparação. Continue buscando a presença de Deus, continue orando e continue confiando, mesmo quando tudo parecer confuso, porque o céu continua trabalhando em lugares que sua mente ainda não consegue enxergar. E se essa mensagem ajudou você de alguma forma, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja enfrentando uma fase difícil. Às vezes, uma única palavra enviada no momento certo pode reacender a esperança dentro de uma alma cansada.